Hoje vamos falar sobre duas doenças, a doença de Tay-Sachs e distrofia muscular de Duchenne. Aqui quem fala é a turma do primeiro ano de informática A e B. Ana Clara Ribeiro Ramos, Júlia Fuentes, Anne Gabriele, Lohane Assis e Idiele. Doença de Tay-Sachs. O que é? É uma doença hereditária rara que destrói as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. Muito rara, casos no Brasil, menos de 15 mil. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Requer diagnóstico médico. Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. É crônica, pode durar anos ou a vida inteira. A doença de Tay-Sachs é uma enfermidade causada pela disfunção dos lisossomos, organelas responsáveis pela digestão celular. Na doença de Tay-Sachs, a mutação genética nos genes EXA resulta que o organismo passa a não mais produzir uma enzima chamada exoxaminidase A, EXA. A doença é uma gangliosidade em que ocorre o acúmulo do gangliosídeo, GM2, especialmente nos neurônios. Esse acúmulo se deve a um defeito na enzima exoxaminidase A, decorrente de mutações no seu gene codificador, causada por uma alteração genética de herança autossômica excessiva que leva a uma alteração na produção e atividade da enzima exoxaminidase A. Essa enzima está presente nos lisossomos e é responsável pela degradação de fosfolipídios. Agora vamos falar sobre os sintomas. A doença de Tay-Sachs costuma ser encontrada em pessoas com determinada descendência, como judeus da Europa Oriental. Os sintomas começam a se manifestar ainda no primeiro ano de vida do indivíduo. Por ser uma doença neurodegenerativa, a criança tem seu sistema nervoso bastante comprometido, principalmente no que concerne à capacidade psicomotora. Um dos sinais mais característicos da doença de Tay-Sachs é o aparecimento de uma mancha vermelha no olho, seguido de cegueira, surdez, incapacidade de engolir, atrofia dos músculos e paralisia. Em alguns casos, essa mancha pode não aparecer no início do quadro, o que não descarta o diagnóstico da doença, visto que ela pode surgir posteriormente. O diagnóstico da doença de Tay-Sachs é dado por meio de um teste laboratorial, em que são determinados os níveis de exosaminidase A no sangue. Os portadores da enfermidade apresentam uma significativa redução da quantidade e da atividade da enzima. Os sinais clínicos e o histórico familiar muito contribuem para o diagnóstico. Vamos ver se tem tratamento. Bom, não existe cura para a doença de Tay-Sachs, e sim tratamentos e medidas paliativas para os sintomas. Os portadores da doença, em geral, fazem uso de medicamentos anticonvulsionantes, que diminuem as crises de convulsões. O transplante de medula óssea pode ser indicado, pois a introdução de células sadias no organismo acarreterá na produção de enzimas totalmente ativas. É possível também que o indivíduo passe por uma terapia gênica, ou geniterapia, em que novos genes serão inseridos nas células somáticas, que passarão a produzir a enzima em quantidades suficientes. Embora promissora, a geniterapia é ainda um tratamento em pesquisa. Na ausência de tratamento eficaz, a conduta tem focalizado a triagem de adultos e mulheres em idade de procriarem, em populações de alto risco, para identificar os portadores. Distrofia muscular de Duchenne. O que é? A distrofia de Duchenne é uma forma de doença muscular que surge por incapacidade do organismo produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo. Essa proteína chama-se distrofia e sua inexistência leva a uma perda das fibras musculares, com necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo. Muitas pessoas com distrofia muscular têm síndrome de Duchenne. As meninas podem ser portadoras
e ligeiramente afetadas, mas a doença costuma afetar meninos e, em muitos casos, essa doença só é identificada a partir dos 3 a 4 anos de idade, quando a criança apresenta alterações na forma de caminhar, correr, subir escadas ou levantar do chão. Causas: a distrofia muscular de Duchenne é causada pela ausência de uma proteína essencial para os músculos. A distrofia de Becker tem início mais tarde e ocasiona sintomas mais leves. Pacientes com distrofia de Duchenne devem receber prednisona ou deflazacort e às vezes terapias de salto de X utilizando oligonucleotídeos antíteses. Sendo uma doença genética, a distrofia muscular de Duchenne acontece quando surge uma mutação do gene responsável por levar o corpo a produzir a proteína distrofina. O gene DMD, essa proteína é muito importante, pois ajuda as células musculares a manter-se saudáveis ao longo do tempo, protegendo-as das lesões provocando pelo funcionamento normal de contração e relaxamento do músculo. Assim, quando o gene DMD está alterado, não é produzido proteína suficiente e os músculos acabam enfraquecendo e sofrendo lesões ao longo do tempo. Essa proteína é importante tanto para os músculos que regulam os movimentos, assim como para o músculo cardíaco. Os principais sintomas da distrofia muscular de Duchenne normalmente são identificáveis a partir do primeiro ano de vida até os seus 6 anos, piorando progressivamente ao longo dos anos, até que por volta dos 13 anos de idade o menino fica dependente de cadeira de rodas. Alguns dos seus principais sintomas e sinais incluem atraso na capacidade para sentar, ficar em pé ou caminhar calambreando ou ter dificuldades para subir escadas ou correr, aumento do volume na panturrilha devido à substituição das células musculares por gordura. Tratamento. A distrofia muscular de Duchenne não tem cura, mas seu tratamento ajuda a atrasar o desenvolvimento da doença, controlar os sintomas e a evitar surgimento de complicações, especialmente a nível cardíaco e respiratório. Os pacientes com distrofia de Duchenne devem ser submetidos à avaliação básica de função cardíaca com ECG e ecocardiografia no momento do diagnóstico ou aos 6 anos de idade. A ortose tornozelo-pé, usada durante o sono, deve ajudar a prevenir contraturas por flexão. Às vezes, é necessária a cirurgia corretiva, particularmente para escoliose. A insuficiência respiratória pode ser tratada com suporte ventilatório não invasivo. A traqueostomia eletiva tem ganhado aceitação, permitindo à criança com distrofia de Duchenne viver até os 20 anos. O uso de prednisona ou deflazacort para a distrofia de Becker ainda não foi estudada de maneira adequada. Terapias de salto de Exon não foram aprovadas para o tratamento da distrofia de Duchenne. Isso possibilita a produção de uma proteína distrofina que, embora não normal, é funcional e pode diminuir os sintomas. Então foi isso, espero que você tenha entendido sobre as duas doenças melhores e aprendido o que cada uma delas é e qual é o seu tratamento, sintomas e causas. Obrigado por assistir, até já!